Como seu cérebro foi programado para ser pobre e como reprogramar, existe uma ideia desconfortável, mas profundamente verdadeira, sobre a relação entre mente e dinheiro. A maioria das pessoas não luta contra a falta de renda, mas contra a forma como o próprio cérebro foi condicionado a lidar com ela. Essa programação não é visível, não aparece em números e raramente é percebida de forma consciente. Ainda assim, influencia decisões financeiras todos os dias. Ela determina como você reage ao dinheiro, como se sente ao ganhar mais, como gasta, como poupa e até o que acredita ser possível alcançar. O mais curioso é que essa programação começou muito antes de você tomar qualquer decisão financeira importante. O cérebro humano não foi originalmente desenvolvido para prosperar financeiramente. Ele foi moldado ao longo de milhares de anos para garantir sobrevivência em ambientes incertos. Durante a maior parte da história humana, os recursos eram escassos. O futuro era imprevisível e a prioridade era resolver necessidades imediatas. Nesse contexto, esperar, planejar e acumular não eram estratégias naturais. O cérebro evoluiu para buscar recompensas rápidas, evitar riscos e garantir segurança no curto prazo. Essas características foram essenciais para a sobrevivência, mas hoje criam um conflito silencioso quando se trata de construir riqueza. Esse conflito aparece porque prosperidade financeira exige exatamente o oposto daquilo que o cérebro primitivo valoriza. Construir riqueza envolve paciência, disciplina, planejamento e capacidade de tolerar desconforto temporário. Exige abrir mão de recompensas imediatas em troca de benefícios futuros. Para o cérebro, isso pode parecer estranho, até ameaçador. Quando você tenta poupar dinheiro, investir ou adiar uma compra, uma parte da mente interpreta essa decisão como perda de oportunidade ou privação. Não é preguiça, nem falta de inteligência. É simplesmente a programação original do cérebro entrando em ação. Essa programação começa a se formar ainda mais cedo, dentro do ambiente familiar. Antes mesmo de compreender o valor do dinheiro, a criança observa como os adultos reagem a ele. Discussões sobre contas, preocupações financeiras, comentários sobre pessoas ricas ou pobres, tudo isso cria associações emocionais. Se o dinheiro está sempre ligado à tensão, medo ou conflito, o cérebro aprende que ele é um tema delicado. Se o dinheiro é visto como algo difícil de obter ou fácil de perder, essa ideia passa a fazer parte da visão de mundo da criança. O problema é que essas primeiras impressões não desaparecem com o tempo. Elas se transformam em crenças silenciosas que orientam comportamentos na vida adulta. Muitas pessoas acreditam que suas decisões financeiras são puramente racionais, mas grande parte delas é guiada por essas crenças antigas. Quando alguém pensa dinheiro é complicado, investir é arriscado, ou rico é diferente de mim. Essas frases não são apenas opiniões. Elas são reflexos de um programa mental que foi instalado ao longo dos anos. Outro elemento importante dessa programação é a forma como o cérebro lida com recompensas. Existe um sistema interno que libera substâncias químicas associadas ao prazer quando algo gratificante acontece. Comprar algo novo, por exemplo, ativa esse sistema de forma intensa. A sensação de novidade, conquista ou recompensa gera um pequeno impulso de satisfação. O problema é que essa satisfação é rápida e passageira, enquanto o impacto financeiro pode durar muito mais tempo. Investir ou poupar dinheiro, por outro lado, raramente produz essa mesma sensação imediata. O cérebro não recebe uma recompensa emocional instantânea ao ver o dinheiro guardado ou aplicado. O benefício está no futuro, e o cérebro não responde com a mesma intensidade a recompensas distantes. Esse desequilíbrio cria um cenário onde gastar parece naturalmente mais atraente
do que construir riqueza. Não porque gastar seja melhor, mas porque o cérebro foi treinado para valorizar aquilo que gera prazer imediato. Essa dinâmica ajuda a explicar por que muitas pessoas continuam presas em ciclos financeiros. Mesmo quando a renda aumenta, elas podem ganhar mais dinheiro, mas continuam tomando decisões baseadas na mesma programação mental. O aumento de renda melhora o conforto temporário, mas não muda a estrutura de pensamento que guia o comportamento. Se o cérebro está condicionado a buscar alívio emocional através do consumo, o dinheiro extra será facilmente direcionado para gastos que reforçam esse padrão. Existe também o papel das emoções nesse processo. Dinheiro raramente é apenas um recurso prático. Ele carrega significado psicológico, pode representar segurança, liberdade, reconhecimento ou até valor pessoal. Quando essas emoções entram em jogo, as decisões financeiras deixam de ser apenas matemáticas. Uma compra pode ser motivada pela necessidade de sentir recompensa após um dia difícil. Um gasto pode surgir como tentativa de aliviar ansiedade ou frustração. O dinheiro se torna uma ferramenta para regular emoções. O cérebro aprende rapidamente quando um comportamento reduz desconforto emocional. Se comprar algo faz a ansiedade diminuir momentaneamente, o cérebro registra essa associação. Na próxima vez que a ansiedade aparecer, a mente tende a repetir o comportamento que trouxe alívio antes. Assim nascem muitos hábitos financeiros inconscientes. Eles não são planejados, mas reforçados pela experiência emocional. Outro aspecto importante da programação mental é a identidade. Cada pessoa desenvolve uma ideia interna sobre quem é em relação ao dinheiro. Algumas se veem como organizadas, outras como gastadoras, outras como pessoas que nunca conseguem poupar. Essas identidades funcionam como limites invisíveis. Quando alguém tenta agir de forma diferente, pode surgir um desconforto interno, como se estivesse contrariando sua própria natureza. Esse desconforto faz com que muitas tentativas de mudança financeira não durem muito tempo. Por exemplo, alguém que sempre se enxergou como desorganizado financeiramente pode tentar criar novos hábitos por um período. Mas se a identidade interna não muda, a mente tende a retornar aos comportamentos antigos. O cérebro busca coerência entre aquilo que a pessoa acredita ser e aquilo que faz. Mudar hábitos financeiros exige, muitas vezes, mudar também a narrativa interna sobre si mesmo. A comparação social também influencia profundamente essa programação. O cérebro humano é altamente sensível ao status dentro de um grupo. Desde tempos antigos, pertencer e ser reconhecido pelo grupo aumentava as chances de sobrevivência. Hoje, essa necessidade de pertencimento ainda está presente, mas se manifesta através de sinais diferentes, como estilo de vida e consumo. Quando as pessoas veem outras exibindo determinados padrões de vida, o cérebro interpreta isso como referência de status. Esse mecanismo pode levar a gastos que não têm relação direta com necessidade ou propósito, mas com a tentativa de se alinhar a um padrão social. O dinheiro passa a ser usado para manter uma imagem ou sensação de pertencimento. O problema é que esse tipo de comportamento raramente contribui para a construção de riqueza. Pelo contrário, ele tende a reforçar a lógica da recompensa imediata. Outro elemento da programação mental é o medo da perda. O cérebro reage com mais intensidade à possibilidade de perder algo do que à oportunidade de ganhar algo novo. Esse fenômeno influencia fortemente decisões financeiras. Algumas pessoas evitam qualquer tipo de investimento por medo de perder dinheiro, mesmo quando as oportunidades são razoáveis. Outras tomam decisões impulsivas tentando recuperar perdas rapidamente, o que pode gerar ainda mais prejuízo. Esse medo faz parte da forma como o cérebro protege recursos. No passado, perder alimento ou abrigo
poderia significar risco de sobrevivência. Hoje, a perda financeira raramente tem consequências tão extremas, mas o cérebro reage como se tivesse. Isso cria uma relação emocional intensa com o dinheiro, dificultando decisões equilibradas. Diante de tudo isso, pode parecer que a mente está inevitavelmente programada para manter as pessoas longe da prosperidade. No entanto, existe uma característica poderosa do cérebro que muda completamente esse cenário. A capacidade de adaptação. O cérebro humano é altamente plástico, o que significa que ele pode criar novos padrões de pensamento e comportamento ao longo do tempo. Essa capacidade é conhecida como neuroplasticidade. A reprogramação mental começa com consciência. Muitas pessoas passam anos repetindo padrões financeiros sem perceber que estão seguindo um roteiro invisível. Quando alguém começa a observar suas decisões, emoções e crenças relacionadas ao dinheiro, algo importante acontece. A programação automática começa a perder força. Aquilo que antes parecia natural passa a ser questionado. Perguntas simples podem iniciar esse processo. Por que determinado gasto parece necessário naquele momento? Que emoção está presente antes da decisão? De onde surgiu a crença de que dinheiro é difícil ou raro? Esse tipo de reflexão não muda imediatamente o comportamento, mas cria espaço para escolhas diferentes. Outra etapa importante da reprogramação é a construção de novas associações emocionais com o dinheiro. Se o cérebro aprendeu a associar prazer apenas ao consumo, é possível começar a associar satisfação também ao progresso financeiro. A sensação de ver uma reserva crescer, de investir com consistência ou de alcançar metas financeiras pode se tornar fonte de motivação. Quando essas experiências se repetem, o cérebro começa a registrar novas recompensas. Pequenas mudanças também têm um papel significativo nesse processo. O cérebro responde melhor a transformações graduais do que a mudanças radicais. Criar o hábito de poupar uma pequena quantia regularmente, por exemplo, pode parecer insignificante no início, mas estabelece um novo padrão mental. Cada repetição reforça a ideia de que construir riqueza é possível e natural. A redefinição da identidade financeira também é fundamental. Em vez de se ver como alguém que não sabe lidar com dinheiro, a pessoa pode começar a adotar a visão de alguém que está aprendendo a construir estabilidade. Essa mudança pode parecer sutil, mas altera a forma como o cérebro interpreta decisões futuras. Quando a identidade se transforma, os comportamentos tendem a seguir a mesma direção. Outro aspecto importante é aprender a lidar com emoções sem depender do consumo como solução. Ansiedade, frustração e tédio fazem parte da experiência humana. Quando essas emoções aparecem, o cérebro busca formas rápidas de alívio. Se comprar algo é sempre a resposta, o padrão se fortalece. Desenvolver outras formas de lidar com essas emoções, menos como reflexão, descanso ou atividades significativas, reduz a dependência do consumo como mecanismo de regulação emocional. O tempo também desempenha um papel essencial na reprogramação. A mente precisa de repetição para consolidar novos padrões. Cada decisão financeira consciente fortalece um circuito mental diferente daquele que existia antes. Aos poucos, aquilo que parecia difícil se torna natural. O cérebro aprende que prosperidade não está ligada apenas à sobrevivência, mas à capacidade de construir escolhas ao longo do tempo. É importante compreender que reprogramar a mente não significa eliminar completamente impulsos ou emoções relacionadas ao dinheiro. O cérebro continuará buscando conforto e evitando riscos. A diferença é que, com consciência e prática, essas tendências deixam de controlar automaticamente o comportamento. Elas passam a ser apenas uma parte do processo de decisão, não a força dominante. A prosperidade financeira, portanto,
não depende apenas de quanto dinheiro alguém ganha, mas da forma como a mente foi treinada para lidar com ele. Enquanto o cérebro continua operando com a lógica da sobrevivência imediata, a riqueza tende a escapar ou permanecer instável. Quando a programação começa a mudar, o dinheiro deixa de ser apenas recurso passageiro e passa a se tornar instrumento de construção. No fundo, a transformação financeira acontece quando o cérebro aprende algo novo. Segurança não vem apenas de consumir ou acumular rapidamente, mas de construir consistência ao longo do tempo. Esse aprendizado não ocorre em um único momento de decisão, mas em centenas de pequenas escolhas feitas diariamente. A mente que antes buscava apenas recompensa imediata começa a reconhecer valor no progresso gradual. O cérebro que reagia ao dinheiro com ansiedade passa a responder com clareza. A programação antiga perde força e uma nova relação com o dinheiro se torna possível. Nesse momento, a riqueza deixa de parecer distante e passa a ser resultado natural de uma mente que aprendeu a pensar de forma diferente sobre recursos, escolhas e futuro.